A paz do Senhor, louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Aqui é a missionária Sandra. Estamos mais uma vez com Minutos de Fé, trazendo uma palavra de fé e edificação para a tua vida. Deus abençoe o teu dia, Deus abençoe o teu lar. Deus abençoe a tua casa, a tua parentela e toda a tua descendência. Que Deus venha colocar temor e obediência em teu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o Senhor. Amados, você já fez sociedade com alguém a qual futuramente você se arrependeu? Sabe, muitas vezes estamos empolgados com sonhos, estamos empolgados com visões, com planos e projetos que Deus mesmo coloca em nossos corações. Mas no meio da empolgação, nós muitas vezes esquecemos de pedir a direção de Deus. Sabe, mesmo quando Deus coloca um sonho, um projeto no teu coração, você precisa acalmar as tuas emoções, aquietar, descansar no Senhor e pedir toda a direção para que Deus lhe instrua corretamente. Para que Deus lhe dê toda instrução e direção certa. Para que todos os passos daqui adiante sejam guiados e direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Para que você não venha tomar decisões erradas e nem coloque ali pessoas em teu meio que não eram para estar. Fazendo aliança com pessoas que não eram para ser feitas, achando que vai ser bem-sucedido naquilo. Aliança é algo muito sério. E a palavra do Senhor nos diz que nós não devemos andar em julgos desiguais. Sabe, se você pegar um jugo, que é aquela bolsa que coloca sobre o lombo do cavalo, para carregar o peso, ela ali coloca, é uma bolsa a qual você tem que colocar os pesos corretos, para que venha a ser dividida como uma balança, para que fique equilibrada em cima do cavalo. Porque se você coloca peso demais de um lado, ele vai cair, ele vai ceder. Então é preciso ter um jugo igual. Então o Senhor diz, não ande em jugo desigual. Você não pode fazer sociedade entre luz e trevas. O povo de Deus não pode fazer sociedade com o mundo. Deus vai preparar as pessoas certas para você. Mesmo que está sendo difícil, espere mais um pouco, porque Deus vai levantar as pessoas certas para fazer sociedade com você, para fazer uma aliança com você. É como casamento. Casamento é um jugo. E aonde tem que andar em jugo iguais, porque senão vai desequilibrar todo o casamento. Pode andar dois juntos se não estiverem no mesmo pensamento? Não, não pode. Pode andar a luz com as trevas? Não, não pode. Então, amados, tem coisas que precisam ser igualadas. Deixe Deus igualar as coisas na sua vida. Não antecipe as coisas. Deixa Deus preparar todas as coisas para você. Aprenda a ouvir a voz de Deus, a te guiar, a te direcionar. E a voz de Deus, ela vai vir sobre a tua vida com paz, com concordância. Amém? Aprenda a ouvir a voz de Deus. Eu quero ler uma passagem na Bíblia da importância de você ouvir a voz de Deus, mas de também obedecer à voz de Deus. Lá em Juízes 2, no capítulo 2, verso 1, nos diz assim, do 1 ao 6. E subiu o anjo do Senhor de Gigal a Boquim e disse, do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que a vossos pais tinha jurado e disse, nunca invalidarei a minha aliança convosco. E quanto a vós, não fareis acordo com os moradores desta terra, antes derrubarei os seus altares, mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizeste isso? Olha só, esses dois versos aqui, quanto é importante, preste atenção nisso. O Senhor aqui
Diz aqui o anjo do Senhor. Aqui está falando Senhor com S maiúsculo. Então aqui é uma figura representativa do próprio Senhor Jesus, tá? O próprio Senhor Jesus. Aonde ele aparece ali e ele fala àquele povo: eu vos fiz subir. Um anjo não faz ninguém subir. Quem fez foi o Senhor. Então aquele anjo era o Senhor falando com eles. E ele diz: eu vos fiz subir do Egito. Foi eu que vos tirei. E vos trouxe a terra que a vossos pais tinha jurado. Deus cumpriu a promessa. Deus pegou o povo, tirou do Egito. Deus deu uma promessa ao povo no deserto. E Deus fez o povo, os descendentes daquele povo, tomar posse da herança, da terra prometida, a qual ele tinha prometido. E a promessa se cumpriu. O Senhor foi fiel. O Senhor está lembrando: eu fui fiel às tuas promessas. Eu fui honrado com vocês. Eu fui ali fiel. Cuidei de vocês até agora. E eu disse para vocês: vocês vão entrar na terra prometida, mas vocês não farão acordo com os moradores dessa terra, porque são seus inimigos, são os meus inimigos. Mas antes, o que vocês vão fazer é derrubar os altares. O que isso quer dizer? Aquele povo era um povo idólatra, um povo pagão, um povo incrédulo, não era o povo de Deus. E Deus estava falando: derrube os altares deles. Não faça aliança com eles. Vocês são os meus povos, escolhidos, eleitos. Não podem se misturar com o povo pagão. Não pode se misturar e fazer aliança com este povo incrédulo, porque não creem na mesma coisa que vocês creem, não vão andar junto com vocês, vão te influenciar, vão pegar vocês, vão se habituar com costumes pagãos, vão se corromper, eles vão desvirtuar toda a minha verdade. Não façam isso. E o que o povo fez? Deus falou, mas eles não obedeceram. Quantas vezes você tem pedido para Deus falar contigo? Você tem pedido para Deus te direcionar? Deus tem te direcionado? Você tem pedido para Deus falar contigo? Deus tem falado contigo? Mas e aí, você tem obedecido à voz de Deus? Você tem seguido a direção que Deus tem te mandado? Você tem feito de acordo com o que Deus tem falado? Ou você tem medo de falar ou de fazer algo para não magoar o fulano? Não vou decepcionar o fulano. Não vou magoar o fulano. Não é esse o cônjuge que Deus quer para mim. Mas eu gosto dele. Eu gosto dessa pessoa. Então eu vou ficar com ela, eu vou casar com essa pessoa. Deus está falando: não ande em julgo desigual, e você está andando. Não faça isso e você está fazendo. Não é hora disso. Não é hora daquilo e você está fazendo. O que adianta Deus falar contigo se você não ouve? Se você não obedece? Se você não escolhe obedecer a Deus? Ele está te perguntando: por que fizeste isso? Por que não me obedeceste? Por que não andou na minha direção? Por que não seguiu nos passos que eu te falei? Por que você não se afastou? Por que você não foi mais adiante? Por que você parou? Deus está falando contigo. Aí ele continua nos dizendo, verso 3, assim também eu disse. Deus está dizendo, eu estou dizendo, olha só, não os expulsarei de diante de vós. Antes estarão como espinhos nas vossas costas, e os seus deuses vos serão por tropeço. Sabe o que Deus está falando aqui? Por você não me obedecer, por você não fazer o que eu te mandei, eu não vou tirar o inimigo do teu caminho. Sabe por que essas pedras de tropeço? Sabe por que esses empecilhos? Porque você não obedeceu. Porque se tivesse obedecido à voz de Deus, a direção que Deus te deu, Deus tinha tirado os inimigos do teu caminho. Deus tinha tirado as pedras de tropeço. Deus tinha te ajudado nessa tua fraqueza. Deus tinha te levantado novamente.
Mas porque você não obedeceu, o Senhor diz, eu não vou tirar o inimigo de você. Ele vai ser como espinho. Ele vai estar ali sempre para te lembrar que você não me obedeceu. Que ele é resultado da sua desobediência. Sabe esse problema que não sai da tua vida? Que você ora, insiste e ele não sai da tua vida? São os espinhos. É o inimigo. É o resultado da tua desobediência. O espinho tem que ficar para que você venha lembrar que você precisa depender de Deus. Sabe por que o espinho ficou na carne de Paulo? Para ele lembrar que ele dependia de Deus. Que ele era fraco. Que ele poderia cair. Que ele poderia não suportar. Mas que precisava de Deus. Sabe por que você continua nessa tua fraqueza? Sabe por que a religiosidade, a idolatria, o sistema de crença errado estão na tua vida? Estão como tropeço na tua vida? Porque você não se decidiu. Porque você não se converteu totalmente a Deus. Sabe quando aquele povo não expulsou o inimigo e manteve ainda contato com eles? Eles se misturaram nas culturas. Eles começaram a habituar e fazer das coisas de Deus, os dias sagrados, as festas sagradas, começou a virar festas pagãs, rituais pagãos. Começou a virar um sistema religioso, um sistema de crença, aonde tinha apenas Deus como Deus, mas que achavam que não precisariam seguir à risca a palavra de Deus em obediência. Quantos cristãos estão vivendo dessa maneira? Eu sou cristão, eu tenho Deus, eu aceitei Cristo, eu vou à igreja, eu oro, eu dou até o dízimo, devolvo o dízimo, eu oferto na igreja, mas os hábitos do mundo ainda estão neles. O Egito ainda está neles. Ainda tem os seus vícios, estão na idolatria, estão vivendo no paganismo, estão ali na prostituição, estão na idolatria, ainda estão na pornografia, ainda estão se prostituindo e se dizem cristãos. O mundo ainda está dentro dele. A fraqueza ainda está nele. Sabe por quê? Porque o Senhor disse, olha, os deuses deles serão por tropeço na tua vida. E hoje, essa colheita está sendo feita ainda na vida de outras pessoas. Na vida de muitos que se dizem servos de Deus. Porque aqui Deus estava falando não com o povo pagão. Deus estava falando com o povo dele. Os deuses dos pagãos serão tropeços na sua vida. Serão tropeços. Muitas vezes você não pode viver numa cultura que não seja na de Deus. Às vezes, os rituais da cultura do outro vão ser tropeço na tua vida, vão ser impedimento, vão te impedir de crescer, vão te impedir de progredir dentro de um lar, dentro de uma empresa. Às vezes você vai ali se apaixonar por uma pessoa que é totalmente pagã, oposta às coisas de Deus. Porque é o tropeço que vai ser na tua vida. Se você não enxergar e retirar, você vai formar uma aliança com ele. E isso vai ser tropeço pro resto da sua vida. Toma cuidado quando você ouvir a voz de Deus e não obedecer. Toma cuidado. Procure ouvir a voz de Deus e obedecer. Para que você não venha viver em tropeço na tua vida. Olha só, verso 4. E sucedeu o quê? Falando o anjo do Senhor essas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou.
Sabe por que esse povo chorou? Porque eles sabiam quem era Deus. E eles sabiam que a palavra de Deus, ela não volta atrás. Você pode chorar, se lamentar, mas se você verdadeiramente não se arrepender no teu coração, a palavra do Senhor vai se cumprir. A palavra do Senhor vai se cumprir na tua vida. Deus pode tirar o tropeço da sua vida? Deus pode revogar essa palavra? Sim. Nós vemos lá na história de Jonas, que Deus falou, eu vou destruir esse povo de Nínive. Avisa eles. Mas quando o povo ali ficou sabendo o que Deus faria, eles se lamentaram, rasgaram suas vestes, vestiram-se de saco e cinza, oraram, jejuaram, se arrependeram, converteram o teu coração totalmente a Deus. E então, Deus não eliminou aquele povo. A palavra de Deus estava para aqueles que pecaram contra ele. Aqueles que estavam no pecado. Mas aquele povo arrependeu. Então, a palavra de castigo não é para aquele que se arrepende. É para aquele que permanece no pecado. Para aquele que permanece no erro. Então, se tem algo aí na tua vida que precisa arrependimento, é hora de se arrepender. É hora de se converter. É hora de ter mudança na tua vida. É hora de dizer, Senhor, revoga essa palavra. Anula essa palavra na minha vida. Eu me arrependo. Eu mudo os meus hábitos. Aquele povo chorou. Aquele povo se arrependeu. Aquele povo sabia que o Senhor estava falando com ele. Verso 5 diz assim: por isso chamaram aquele lugar Boquim e sacrificaram ali ao Senhor. E havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um à sua herança, para possuírem a terra. Olha só, o Senhor liberou aquele povo para ir. Aquele povo ouviu o que o Senhor estava falando. Eles choraram e ali sacrificaram ao Senhor, um sacrifício pelos pecados. Eles sacrificaram ao Senhor. E eles se despediram. E o povo então voltou. Foram cada um para a sua herança, para a terra que o Senhor tinha preparado para eles. Sacrifique ao Senhor. Seja o sacrifício vivo, oferta viva e agradável ao Senhor. E vá para onde o Senhor tem te mandado. Mas procure ouvir a voz de Deus e obedecer. Procure ouvir a voz do Senhor e obedecer, para que você não viva as consequências da desobediência. Ouça o que o Senhor tem falado contigo. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus nesse dia venha abrir os teus ouvidos espirituais, quebrantar o teu coração, para que você seja quebrantado, que você seja temente e obediente à voz do Senhor. Que haja sacrifícios na tua vida hoje, mas que você renuncie e ouça a voz de Deus, obedeça a direção do Senhor. Vá para onde o Senhor tem te mandado, fique aonde o Senhor tem te mandado, seja guiado, direcionado pelo Senhor, ouça a voz da obediência. Deus tem muito para fazer na tua vida. Procure saber quando o Senhor está falando contigo. E procure obedecer quando o Senhor falar contigo. Em nome do Senhor Jesus. Medite nessa palavra, reflita nessa palavra, que o Senhor possa falar contigo nesse dia, que Ele possa te dar toda a direção e instrução para que você não faça aliança com o inimigo. Quebre as alianças antigas com o inimigo. Desfaça as alianças que você fez com o inimigo.
Renove a sua aliança com Deus. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa ministrar essa verdade em teu coração. Em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor. E tenham todos um excelente, abençoado dia na presença do Pai. Deus é contigo.